Nós vamos tratar então de restaurações unitárias por meio do fluxo digital, como utilizar o sistema SEREC. Meu nome é Flávio Neves, eu sou professor na Universidade Federal de Uberlândia, na odontologia, já há 32 anos. Sou consultor científico da Neodente, desde 2010, e trabalho com o sistema SEREC desde 2011. E apesar de ter muitas palestras montadas para a Neodente, né, em vários eventos que eu já participei, é a primeira vez que eles me pediram para falar do sistema SEREC. Então, para mim, é como se eu estivesse unindo dois mundos. Quando eu comecei a trabalhar com o sistema SEREC, a Neodente não tinha nenhum sistema parecido e eu tive que fazer realmente essa união, né? E acho que, assim, diretamente numa palestra, é a primeira vez que eu mostro. Deixa eu só tirar essa tela aqui e voltar aqui. Queria parabenizar a Neodente pelo Conta Comigo, pelo manual excelente de biossegurança. Entrem lá no site, é um e-book fácil de baixar. Está muito completo, um trabalho muito legal. Parabenizar pelo Neodente Education, que teve uma prova de fogo de abertura com esse tanto de webinar que tivemos, né? E agradecer especificamente a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre o fluxo digital. Apesar de ter colocado o fluxo digital, eu sou muito sincero com as minhas colocações, com as minhas apresentações, mas vejam que a fotografia que aparece é a fotografia da base, da base de titânio para o sistema SEREC, né? Então, ela está bem específica. E embora eu pudesse montar uma apresentação específica, não achei legal porque eu não uso para todos os casos. Então, eu vou ser bem sincero com vocês e vou mostrar o que eu faço. Quando eu preciso utilizá-lo, eu vou utilizar, mas eu vou tentar mostrar bem quando eu realmente vou fazer isso daí. Bom, eu participei em 3 livros, como autor de 3 livros, um deles um de CAD/CAM com o Fernando Caiati, foi publicado em 2013, foi escrito em 2012. Em 2011, por influência desse mesmo, o Fernando Caiati, um grande amigo, nós escrevemos um de CAD/CAM, especificamente de CAD/CAM. Depois tive a oportunidade de escrever um de prótese sobre implantes com os 2 ex-alunos de pós-graduação, Gustavo Seabra e o Sérgio Bernardes. Foi uma honra para mim fazer esse livro com eles, e que também tem um capítulo de CAD/CAM. É um assunto que eu realmente gosto muito, me interesso bastante. Nós temos algumas publicações do grupo de pesquisa relacionadas com os CAD/CAMs, e alguma coisa eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Bom, nos últimos anos, a prótese, a implante, tem sido bombardeada por termos, né, CAD/CAM, scanner, hardware, software, fresadoras, impressoras, arquivos DICOMS, arquivos .stl, fluxo convencional, fluxo digital. Então, esses termos não eram termos que faziam parte da nossa odontologia, e agora é muito mais comum do que se imaginava. E eu vou tentar colocar esses termos num texto, um pequeno texto, para que a gente pudesse colocá-los em ordem. Antes disso, entretanto, eu vou dar uma ideia prática melhor do que são algumas dessas informações. Em relação ao CAD, né, essa sigla, ela tem a ver com a capacidade de gerar projetos, desenhos, e acho que uma maneira bem legal da gente ilustrar isso, né, são esses dispositivos para se construir um protetor facial, dispositivos que foram veiculados na forma de arquivo de computador, arquivos.stl, arquivos que permitem você gerar num equipamento, você materializar isso que está no computador. Então, aí eu abro espaço para falar do CAM, né, das máquinas para manufatura, as máquinas que permitem materializar esses objetos que estão desenhados no CAD. E aqui eu mostro o Guilherme fabricando alguns desses dispositivos, e depois meu amigo Gustavo Mendonça com o seu protetor facial
montado a partir desse dispositivo. Isso é CAD/CAM. Então, é fazer o desenho no computador e depois, por meio de um outro computador, orientar a confecção, que pode ser por meio de uma impressora, pode ser por meio de uma fresadora, né? Quando a gente traz esse assunto para a odontologia restauradora, nós voltamos com os primeiros modelos, os primeiros protótipos em 1985, 1987, inclusive à direita, embaixo aqui, um museu que tem na Cirona, na Alemanha, que a gente teve a oportunidade de conhecer, então, as primeiras máquinas que tiveram esse intuito de tentar, ainda no consultório, fazer uma captura da imagem do dente que foi preparado, construir um desenho de restauração e depois fabricá-la por meio de usinagem. No começo isso não funcionou muito bem, as adaptações não eram muito boas e eles insistiram, continuaram, e quando eu tive a oportunidade de usar, né, já em 2011, foi exatamente esse equipamento aí que eu usei, o programa 3.8, já tínhamos adaptações muito boas, um formato muito bom, o sistema já tinha evoluído muito, né? Então, vou falar do que eu fiz a partir do 3.8 com a câmera Bluecam. Os trabalhos eram muito bons, eu pude visualizar isso clinicamente e também por meio de pesquisas, também os assentamentos eram muito bons, né? Então, no caso da odontologia restauradora, nós estamos falando da capacidade de gerar desenhos ou projetos no software de dentes, de estruturas, de modelos que possam ser materializados no CAM. Então, é o fabrico, né, daquelas peças que foram desenhadas, que foram projetadas no CAD. Então, isso agora trazendo para a nossa realidade de fabricar os nossos dentinhos. Num tempo incrível e numa qualidade muito boa. Eu cheguei, então, ali era o software 3.8, eu cheguei a trabalhar com 4.0, com 4.2, com 4.5, com 4.6 e agora já existe o 5 que eu ainda não trabalhei. Melhora, principalmente, melhora a rapidez, a intuitividade, tá? Então, vai ficando cada vez mais simples, mais fácil de trabalhar, mais fácil de chegar em um bom resultado. Bom, eu trouxe dois exemplos, tá? Porque o CAD/CAM não se restringe a isso. Eu estou acostumado a fazer essas transmissões daqui de um lugar, mas normalmente não é tão cedo, o sol está batendo aqui. Bom, eu trouxe dois exemplos para que a gente pudesse dar uma ideia de tamanho que é isso, né? Além das próteses em si, do que a gente está acostumado a ver. Um é esse caso aqui, dessa moça que sofreu um acidente e daí eu tive meus amigos, o Wesley, lá de Brasília, que me pediram um socorro. Ela foi operada pelo Eduardo Signori e daí ela precisava de receber uma prótese provisória para ela receber os amigos. Ela teve um acidente, os amigos iam para ver, chegava lá, ela estava sem dente, ela estava com vergonha, estava desconfortável. Só que ela não abria a boca, veja a foto de cima. E daí ela precisava de fazer esse trabalho. Foi feito, então, deixa eu só tirar o som aqui, foi feito um escaneamento. Esse escaneamento, então, é o molde, é o nosso molde digital. Está vendo ali? Foram obtidos dois modelos, então, mesmo com a abertura de boca limitada, foi possível fazer esses dois modelos articulados. E aqui eu falo dessa extensão .stl, que é o arquivo para o CAD, um arquivo que permite você trabalhar no CAD. Na ocasião, encaminhamos essas imagens para o Dr. Gustavo Mendonça, lá em Michigan, e ele fabricou essa PPR provisória. Aqui a nossa conversa pelo iPhone, eu estava dando aula e ele tinha um problema do antagonista aí,
Eu falava, não, mas o antagonista foi colocado o bloco inteiro, eu vou poder cortar, deixa esse sorriso bonito, ela quer ficar bonita. Então ele melhorou, o sorriso estava reverso, ele melhorou o sorriso, mandou para outro amigo, agora em Brasília, né? Então vê que as coisas pela internet vão muito rápido de um lugar para outro. Então, e por que precisou ser em Michigan, precisou ser em Brasília com o Alessandro Januário? Não, porque são meus amigos, são as pessoas que eu tinha na hora para pedir o socorro, né? Então foi feito literalmente uma rede de pessoas para chegar nesse resultado que o Wesley instalou. A fotografia da esquerda acima é ela com os dentes naturais e aqui agora ela podendo receber as visitas que iam em função do acidente que ela teve, né? Então, uma PPR feita aí em menos de 2 dias, e isso foi muito rápido para alguém que deveria esperar aí uma semana para ter a condição de ser moldada, né? E aí esperar uma PPR convencional. E o outro caso que eu mostro, que foge do nosso assunto, mas que dá uma ideia de fluxo digital, as cirurgias guiadas, né? Então, esse paciente tinha os lateral, central e lateral perdido, paciente muito novo, pobre, preciso agradecer o Geninho aí pela doação dos implantes. E aqui eu entro com uma outra extensão de arquivo, né, que é o DICOM, eu vou precisar do ponto STL também, então foi feito o escaneamento igual daquela moça, foi feito o escaneamento dele, e os DICOMs. Esses DICOMs são arquivos de tomografia, né? Então são arquivos relacionados com imagens médicas e eles vão ser integrados em um software que vai permitir o planejamento dos implantes. Então, nesse caso, o Jean fez o planejamento para mim e veja na fotografia de baixo que os implantes estão pegando forame incisivo. Então, ele me manda uma mensagem, veja que eu vou conversando pelo iPhone com ele, né, falando que estava, por causa disso, que eu pedi que ele distalizasse um pouco mais os implantes. E ele faz isso, fica bom, dá certo, ele pergunta se eu dou ok. Então, a rapidez da nossa conversa, né, pelo iPhone, permitiu, então, que eu autorizasse e ele partisse para a confecção do guia. Então, os implantes são colocados. Agora, veja, no CAD, os implantes estão em posição. Como que vai materializar agora? Então, agora isso é encaminhado para uma impressora que tem a loja, os espaços dessas anilhas roxas que você vê no vídeo de baixo aí, essas 4 anilhas roxas. Vou mostrar um caso de uma confecção de um guia desses, não é a mesma situação, mas dá para ver como que ele é fabricado. Então, a impressora, isso gasta mais ou menos 1 hora, lógico que a gente acelerou aqui para que vocês tivessem uma ideia do que está sendo feito. Veja que ele tem os vãos, e nesses vãos vão ser colocadas as anilhas essas que permitirão a gente entrar com os guias de perfuração e depois com o próprio implante, definindo posição e inclinação desejada. Então, tá aí. E o guia que a gente vai fazer é esse que aparece aqui embaixo, que a gente vai usar. Desculpa, o Jean fez, fabricou lá. Né? É o que a gente vai usar aqui embaixo. Então, na cirurgia, os dentes foram extraídos, o guia foi colocado em posição, e aí foram feitas as perfurações, e na sequência a colocação dos 4 implantes. É tudo muito rápido, tudo muito prático. Na sequência, esses já são, inclusive, implantes GM, o Helix GM. Na sequência, foram colocados 4 munhões universais e feitos os provisórios em carga imediata. Então, isso, fluxo digital. Nós conseguimos fazer um planejamento em software e a materialização de uma placa que permitisse a colocação exata desses implantes. Ok? Então, vamos lá, vamos tentar fazer a frase que eu falei. Então, o CAD-CAM é um processo informatizado para a produção de objetos em que um computador auxilia no desenho e o outro na materialização. Na odontologia restauradora, refere-se à produção de objetos relacionados a próteses dentárias, estruturas ou próteses sobre dentes e sobre implantes, coroas parciais e totais, placas de mordida, bases de prova, próteses totais e parciais. Os processos CAD-CAM também são utilizados na ortodontia, na cirurgia e na periodontia.
Para isso são necessários os scanners, que eu mostrei fazendo escaneamento, que moldam os arcos dentários, mas o modelo é virtual, só existe no computador em um arquivo. Obviamente, para poder construir algo sobre esse modelo, é necessário um hardware e um software, que é o CAD. E para materializar esses objetos, é necessário o CAM, composto por uma fresadora ou uma impressora. Para que possamos trabalhar com esses arquivos nos computadores no CAD, foram desenvolvidas extensões específicas. As extensões de arquivos são sufixos que designam seu formato e principalmente a função que desempenham em um software específico no computador. Para os trabalhos em CAD, existem vários, sendo a resolução permitida ou possibilitada um diferencial entre eles. Quanto maior a resolução, maior a precisão, mas também mais pesado fica o arquivo. Mais comum em odontologia por hora são os arquivos DICOM, os de imagem, e os STL, para as fresadoras e impressoras. Por tudo isso, todas essas possibilidades, e sabendo da rapidez e eficiência desses procedimentos, é natural que lentamente os trabalhos de prótese por meio do fluxo digital substituam na clínica e no laboratório os procedimentos necessários para a obtenção dos mesmos trabalhos pelo fluxo convencional ou analógico. Bom, então eu queria fazer essa pequena introdução para que a gente tivesse uma ideia do contexto geral de CAD/CAM na odontologia restauradora, e aí a gente volta para os CAD/CAMs de consultório. Nós temos equipamentos CAD/CAM para clínicas, para consultórios, chamados chairsides, ou próximo de cadeira, e os equipamentos para laboratório. E hoje, quando o pessoal fala para falar de unitário em Sirona, está querendo me pedir para eu falar como eu trabalho com implantes, com o equipamento do CEREC da Dentsply Sirona. Quando eu comprei em 2011, era o único equipamento chairside que tinha no Brasil. E só tinha 2 no mundo. Tinha esse e tinha o E4D americano. Mas o E4D não estava no Brasil. Acho que não está ainda, não sei. Mas eu entrei e não foi exatamente uma escolha. Só tinha esse equipamento e eu tinha visto na Alemanha, fiquei apaixonado e queria muito e acabei adquirindo junto com meu sócio, com o Célio, na Prada e Neves, para que a gente pudesse realmente partir para esses trabalhos. E acho que foi uma iniciativa feliz. Os procedimentos são muito rápidos, são muito eficientes e cada vez eu gosto mais. Então, agora nenhuma penso que eu investi errado, não tenho dúvida disso. Hoje, no Brasil, eu sei que nós temos esse mesmo equipamento e tem o equipamento da Strauma, com essa fresadora e esse equipamento de CAD que aparece na direita embaixo aí. Bom, também são excelentes equipamentos, mas eu acho que não tem mais do que esses 3 no mundo, tá? Eu vejo que o CAD/CAM ele evoluiu muito mais para o lado dos laboratórios do que exatamente para o lado dos chairsides, né? Depois a gente pode falar um pouquinho disso. E esse é o meu primeiro caso, que eu fiz lá com o CAIAT, é um caso que eu preciso parabenizar aqui o Dr. Leandro, né, o periodontista, e a doutora Cristiane Caran, a endodontista, que investiram alto nesse caso. Esse caso é na minha esposa, era uma lesão endopérica que eles conseguiram tratar. E na época, quando o Fernando falou para eu ir lá fazer um caso, eu levei ela lá, foi comigo e a gente fez esse caso, feito em 2011, meu primeiro caso, feito no programa 3.8, é aquela foto que apareceu no começo. E nós temos aqui um acompanhamento inicial com 2 anos. Foi feito dia 7/11, né? Então nós estamos aí com praticamente, em julho agora, vai inteirar 9 anos que esse trabalho está funcionando na boca sem nenhum problema, né? Então, eu sei que é um caso só, mas nós temos muitos outros para mostrar isso. Depois, eu tive a oportunidade de falar sobre o assunto junto com o meu amigo Eduardo Pelizer e o Dr. Eduardo Miyashita, meu grande amigo, que me deram a oportunidade de falar sobre o chairside nesses 2 capítulos de livros deles, um em 2015 e um em 2016. Então, para quem achar que merece dar uma lida, esses 2 livros, esses capítulos são uma referência. E tem um livro meu também, que eu tenho também um capítulo dedicado a essa parte
de próteses implantadas. Os casos não são os mesmos, então se puder ler os 3 ainda é melhor. O pessoal me pergunta muito sobre assentamento, adaptação. Adaptação obtida nesses trabalhos, ela é muito boa. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu não aceitaria se fosse de outra forma. Mas nós temos alguns trabalhos, esse que foi o da tese do Marcel, publicado em 2017, que mostra realmente a eficiência desses equipamentos. Falado isso, eu volto de novo para a questão das próteses implantadas. E aproveito aqui com essa imagem para homenagear meu amigo Dinato, que ontem fez uma live muito bacana, ou antes de ontem, não sei, já estou confundindo. Eu devia ter feito esses prints para homenagear meus amigos desde o começo, quando eu estava assistindo as outras apresentações, mas pelo menos um, e que simbolize todos os outros consultores da Neodent, que eu tenho admiração e com quem eu aprendo muito. Mas ele falava da primeira fase dos componentes GM, que foram lançados no lançamento do GM. Queria falar uma coisa, o pessoal às vezes pergunta, mas você trabalha com a Sirona e trabalha com a Neodent? Sim, acho que são coisas diferentes. E volto a dizer, eu já trabalhava com a Neodent quando eu quis ter um equipamento chairside. O equipamento chairside que tinha à venda era o equipamento do Serec. Me adaptei muito bem, gosto muito do sistema, acho muito prático, muito eficiente. Venho acompanhando o desenvolvimento dos softwares 3.8, 4, 4.2, 4.5, 4.6 são os que eu trabalhei. E já fico curioso de ver o 5, que eu já sei de algumas características que me interessam. E por conta disso eu gosto muito do sistema. Por outro lado, trabalho com a Neodent há muitos anos e tenho uma afinidade muito grande com o sistema, uma facilidade muito grande com o sistema e um respeito muito grande pelo seu idealizador, Dr. Geninho Tomé. E acho que o que a Neodent fez nesses últimos anos com o lançamento do GM Helix foi uma oportunidade que eu tive na vida de ver materializar uma curva de aprendizado por uma das pessoas que mais entende de desenvolvimento de implantes do mundo, que é o Dr. Geninho. Então, é muito bonita a história, mas o produto é excelente, né? Então, eu quero usar. Os acessórios protéticos são muito parecidos com os que a gente já tinha no CM que eu usava. Então, não tem grandes colocações. Para unitário, já que eu estou falando de prótese unitário, nós temos a opção dos munhões universais, já bastante conhecido no CM, e que é a peça que eu mais uso, não vou também mentir para ninguém, meu consultório é muito aberto, meus alunos vivem lá dentro, nem teria sentido eu falar qualquer coisa que não seja a verdade. E tem para próteses parafusados unitários o pilar CM e acessórios indexados para o micropilar. Não acho legal o micropilar, acho ele muito pequenininho, para isso vai me dar a sensação de estar fazendo prótese em HI unitária. Então, vamos ficar aqui no CM. Os outros são para outras situações. Então, desse lançamento, dessa primeira fase, eu precisaria falar desses dois. Em relação à munhão universal, é o que eu mais uso, eu já falei, pela praticidade, ele é muito versátil e ele me dá uma condição de trabalho muito boa. Então, eu penso que tão cedo não vai deixar de ser o que eu mais utilizo. Agora, tem a questão da profundidade gengival. Então, quando eu falo do conceito de profundidade gengival, a partir do momento que eu trabalho com uma junção, como era o Conimorse e agora o GM, junções muito estáveis, e gosto muito também da ideia de selecionar pilar, instalar e não tirar mais, não ficar mudando o pilar, né? Tem o Carlos ontem, o Carlos Araújo mostrou puxa, acho que quase todo mundo falou muito bem disso, o Marcos Mota, né? O Elcinho, o Edmilson, né? Então várias das apresentações falam da gente instalar pilar e evitar de mexer, se precisar mexer, você mexe, mas evita mexer em pilar, né? Então, o munhão universal me dá uma condição muito boa para isso, né? Agora,
eu posso trabalhar com ele um pouquinho mais raso do que eu trabalhava nos HEs. E fazendo isso, eu consigo ter uma condição de escaneamento intrabucal parecida com dente, em muitas situações. Eu vou mostrar aqui um vídeo em que eu vou trabalhar com o sistema SEREC. Então, vai dar para ilustrar bem a utilização do sistema SEREC. Eu tenho no 4.6 uma cárie distal e no 3.6 tem um implante, e quase todos os casos nossos com carga imediata, mas esse daí não deu travamento, mesmo sendo um drive, e foi aguardado um período de osseointegração. Então, do lado direito, a coroa foi removida. Na base foi instalado o que ia ser feito, uma coroa de silicato de lítio. O caso foi, então, escaneado modelo superior, modelo inferior, registro, e daí a gente seguiu com as etapas de recorte de troquel e delimitação de término cervical. Então, delimitando término cervical. E agora a gente pede para ele fazer um dente. O SEREC tem 3 possibilidades. Essa daí é o biogenérico individual, em que ele usa as anatomias vizinhas para gerar um dente. Eu vou mostrar as outras, mas esse é o biogenérico individual. Às vezes até impressiona. O dente que foi gerado é, então, encaminhado para a fresadora. Eu estou mudando isso para lingual, para que fique mais fácil de remover, ele não me atrapalhe o contato proximal. A peça, então, é encaminhada para a fresadora. Um bloco de cerâmica é instalado. Eu quis mostrar esse vídeo que dá uma ideia de como realmente essas peças são adquiridas, são obtidas, e depois tudo vai ser feito dessa forma. Um molar vai gastar cerca de uns 13 minutos, 12 a 13 minutos para ser fresado. Daí ele acende essa luz verde, indicando que o dente está pronto. No mesmo momento, então, a gente passa para as provas. Então, ele já mostrando que o dental lock tirou, nesse caso nem precisou de ajuste. Boa parte deles não precisa de ajuste. Mesma coisa com os ajustes de fechamento excursivo, são pouquíssimos ajustes. Vai, então, para a cristalização, maquiagem, glaze e a instalação definitiva do trabalho. Então, esse daí foi no dente, resolveu o problema. Está legal que mostrou todas as etapas. E agora a gente passa para o outro lado, que foi feita uma reabertura, foi escolhido um munhão universal. Nesse caso, eu vou usar o modo referência biogenérica e não mais o biogenérico individual. Na referência, ele vai copiar o molar do outro lado. Foi feito um provisório. Então, aí o fio, estou escaneando direto na boca. Aqui mostrando que eu escolhi referência, então ele vai copiar a anatomia do dente contralateral. Você vai utilizar quando você tem um dente bonito do outro lado. Nesse caso, eu não coloquei como implante, eu coloquei como dente. Depois eu vou explicar por que eu não coloquei como implante, guarda essa informação. E ele faz um dente que não é bonito, porque ele não acompanha o condicionamento que eu tenho do tecido gengival. Ele sai reto. Então, eu vou precisar de ferramentas, no caso o shape, para alargar, para chegar no meu condicionamento gengival. É assim que eu vou conseguir esse resultado de uma anatomia bonita, dá um pouquinho mais de trabalho. Agora eu mandei fresar. E vou passar pelas mesmas etapas que passou o outro, até eu chegar nesse resultado aí, dos 2 dentes prontos. Tá? Então, essa maneira é uma maneira que eu trabalho bastante. Eu trouxe aqui alguns casos com Titamax EX, mesma forma, foi obtido um primeiro molar.
Esse outro, Viades, já é um GM Helix, na altura de molar, um 4.3, união universal. O dentinho em carga imediata foi colocado em infraoclusão. No dia de fazer a peça, nós desenhamos na cera mesmo, ele em função, cera utilidade. E aí, o dente foi gerado daquela mesma forma. Esse daqui dá para ver um pouco esse assentamento, essa imagem. E a peça foi, então, fixada definitiva. Ele tem todo um processo de ataque ácido, silanização e utilização desses cimentos. E está aí o nosso molar instalado. Isso já num Helix, um universal de Helix. Esse também é um Helix, um anterior. Caso guiado também. Está aí a instalação precisa do implante. A escolha do pilar, universal. De novo, escaneamento direto. E temos a nossa prótese pronta para ser provada. Passar pelas etapas de maquiagem, glaze e instalação. Então, está aí o nosso caso. Eu faço muitos desses trabalhos dessa forma. Ocorre, entretanto, que algumas vezes eu não consigo fazer o afastamento por conta da profundidade gengival em determinados pilares, que realmente a profundidade gengival é muito grande. Nesses casos, com uma moldeirinha parcial, eu faço uma tomada convencional com a moldeira parcial, porque para fazer esses casos unitários eu não preciso de escanear total, pode ser escaneamento parcial. Esse caso é um caso legal que foi feito com o professor Darceni, ele que colocou esse implante. Então, o modelo que é vazado, a gente vaza ele com a gengiva artificial que possa ser removida, para que na hora de eu fazer o escaneamento, eu escaneio o munhão universal sem gengiva. Então, eu não tenho mais o problema da profundidade gengival. Muitos desses casos, inclusive eu faço o escaneamento do modelo de trabalho e só recorto aquela área. Eu não peguei um caso desse porque a imagem não dá para ver que é modelo. Então, esse daqui dá para ver melhor, que eu estou unindo o modelo de gesso com o antagonista, que o antagonista eu já escaneei direto. Para que eu vou moldar minha paciente? Não preciso disso. Faço isso em sessão única, tá? Enquanto eu estou tomando os outros moldes, trabalhando outras coisas, em meia horinha os meninos me entregam esse modelo e eu já posso vir fazer o trabalho. Então, quando eu tenho profundidade gengival muito grande, eu faço assim. Por isso, eu acabei me adaptando muito ao munhão universal para trabalhar, e por isso eu acho que é o que eu mais uso. Ocorre, entretanto, que em alguns casos, por causa do tamanho do dente, às vezes molares inferiores muito largos, mesodistalmente, eu tenho muita dificuldade para remover o cimento. Nesses casos, especificamente, nós usamos o pilar CM, ou se for um implante GM, um pilar GM. Então, nesse caso, o pilar foi instalado, o cilindro de titânio foi cortado em infraoclusão, e esse cilindro foi escaneado, com fio, escaneado direto na boca. Então, ele foi escaneado. Aí, na altura do parafuso, nós fizemos a perfuração. E fora da boca, as duas peças foram cimentadas. Então, eu tenho a possibilidade de limpar o excesso de cimento fora da boca e depois voltar a peça em posição parafusada. Mas a gente só usa esse caso quando... Esse daí nem era uma situação que coubesse fazer, mas era esse implante quem colocou foi o Dr. Leandro. Ela era secretária dele, né, a Tati, e a gente acabou fazendo esse caso nela para poder mostrar. Nessa época estava o pessoal de Natal aqui, né, o André, o Seabra, o Danilo, e eles estavam me ajudando nesse caso. A gente resolveu documentar. Mas eu usaria se tivesse uma condição mesodistal maior. Bom, voltando na aula do Dinato de ontem, ele mostra os lançamentos. Né? Dos lançamentos, o munhão anatômico a gente já conhece. E eu uso, né, o munhão anatômico em situações que eu tenho um tecido ósseo gengival com papilas maiores, mais bem formadas, um contorno mais sinuoso desse tecido gengival, vou preferir ele ao universal, claro. Depois tem as bases de cobalto cromo, que é o nosso antigo UCLA,
o equator para as overdentures, os componentes para fazer provisório direto. Como eu trabalho, gosto da ideia de instalar pilar direto e não mexer mais, não vou usar, se Deus quiser, essas peças. Mas fica essas outras três aqui para a gente entender o que é, né? O que é esse pilar? Esse é uma base de titânio para usar como link, vou mostrar rapidinho. Mas a dúvida maior é isso daqui, ó. O que é essa tal base SEREC para CAD/CAM, né? Do GM. Então tem ela para o HE, tem ela para o CM, tem ela para o GM, ok? Bom, primeiro essa questão dos links metálicos, né? As bases de titânio. Essas bases para uso laboratorial, então eu dificilmente eu penso em ter um caso desse. Eu mostro aqui um caso do Dr. Janinho, em que ele mostra foi escaneado o modelo, e aí a base é colocada no modelo, uma cobertura de zircônia é feita no formato do pilar, dando o formato do pilar. Então, na verdade, a zircônia, junto com a base de titânio, vão se transformar no pilar. Vocês vão ver que o que eu vou fazer com o SEREC é exatamente a mesma coisa. Só que nesse caso aqui, para chegar nisso aqui, o Geninho escaneou o implante. Então, ele usou um transfer para escanear o implante. Eu vou mostrar mais na frente como que faria isso daqui, tá? Mas é trabalho de laboratório. Agora, cara, eu investi uns 300 mil em equipamento. Eu preciso fazer o meu equipamento gerar dentinho. Não dá para eu ficar pagando fora. Eu preciso fazer de uma outra forma. Então, eu acho legal, mas não para mim, tá? A ideia de usar o link, né? Ou seja, um meio de união do implante com a cobertura, né? É interessante. Eu até uso nesse caso aqui, ó. Veja que eu estou com mini pilares, esses implantes estavam com uma perda óssea, falaram que era da estrutura, pediram uma estrutura passiva. Eu falei, então eu vou fazer uma estrutura super passiva. O que nós fizemos? Pegamos aqueles cilindros de cimentação, parafusamos contra os mini pilares, escaneamos eles, tá? E fizemos uma prótese unida dos dois molares, um silicate lítio, um bloco maior. Fizemos as duas peças. Daí foram feitas as perfurações, foi provada, foi cristalizada e foi cimentada em boca. Daí, passivo, então, já que os meus componentes estavam passivamente apertados. Então, ela foi removida, os excessos foram desgastados e daí o trabalho foi feito, instalado e a perda óssea estabilizou. Tá bem? Bom, então aquelas são as bases de titânio. Mas e as bases para o SEREC? O que muda? Qual é a diferença? Né? E daí a gente vai um pouquinho mais fundo agora nos conceitos de corpos de escaneamento, mas ainda com sistemas fechados, ou seja, o CAD e o CAM do mesmo sistema. Tá? Nesse caso aqui, eu vou confeccionar um pilar em zircônia. Esse paciente veio do meu amigo Ricardo Passos, e nós resolvemos então usar uma base de titânio. Era um dente grande, bonito, para dar um suporte melhor para a cerâmica Vitrio que ia em cima. Então, nós resolvemos que faríamos um pilar, e esse pilar seria, então, de zircônia, que é a maneira que eu tinha para fazer lá no SEREC. Foi feito um provisório para condicionar o tecido gengival, para dar o formato do molar, facilitando a higienização. E nós vamos usar essas peças aqui, ó. Então, a base de titânio é essa peça que você vê em cima. Tá? Poderia ser um transfer de escaneamento para o sistema SEREC, que teria na cabeça dele essa mesma pirâmide que você vê aqui embaixo no corpo de escaneamento. A diferença é que o transfer de escaneamento, mais indicado até para usar intraoral, ele vai pegar com facilidade mesmo o implante colocado mais profundo. Tá? Mas você pode compensar isso, no nosso caso, com os transmucosos, né, com as cintas dos conimorces. Então, não é muito problema você fazer direto com a base de titânio, que é o jeito que a gente tem feito mesmo diretamente na boca, vocês vão ver. E veja aqui em cima, eu tenho os blocos. As fresadoras Chairside são muito pequenas, então elas não conseguiam fazer um buraco. Né? Então, o bloco já vem perfurado.
e ele tem uma indentação, uma pequena indentação ali, que dá para ver no bloquinho branco lá, que encaixa na indentação do titânio. Eu vou mostrar a utilização dessas peças. Então, a base de titânio, o T-Base, a base de titânio para o CEREC foi instalada no implante que foi colocado. Em cima dela encaixa o corpo de escaneamento, esse que tem a pirâmidezinha no topo, e procede-se com o escaneamento. Nesse caso, no software, eu vou optar pela função implante. Agora, o meu sistema, o meu software, sabe que eu estou trabalhando com implante. E quando ele for fazer um dente, ele vai fazer um dente com a emergência que abre depois do implante, conforme a necessidade clínica do dente, se é um molar, se é um premolar. Diferente do perfil de emergência de dente, que eu tive que ficar depois modificando para implante. Então, aqui o perfil de emergência que ele mesmo, que o próprio software me deu, eu consigo mexer nisso daí, diminuir, aumentar. E aqui quando ele gera o dente, sabendo que é para implante. Então, olha que esse vermelho é a perfuração do implante. Tá aí o implante. Veja que eu tenho a base, o pilar, e eu tenho a cobertura. Depois eu vou voltar aqui para fresar a cobertura. Vamos na base, vamos mandar fresar a base. Então, fresou, que é o pilar, propriamente dito. Eu acho que eu não posso falar o pilar propriamente dito, porque ele vai virar pilar quando ele for sinterizado, que é o que está sendo feito ali, e unido com a base de titânio. Em relação à necessidade da sinterização, veja esse caso que o Célio fez, o professor Célio, que tinha uma união universal e vários dentes com metais. Então, ele fez os copings em zircônia para que o Marco, nosso técnico, pudesse fazer a estratificação, que é essa imagem embaixo. Mas veja as duas do meio, com fundo negro, que nós temos ali, o tanto que ela está larga, e ela vai diminuir 25% depois da sinterização, que é a foto de baixo aqui. Um bonito trabalho. Então, a mesma coisa, a gente sinterizou esse pilar. Eu gosto de jatear o T-Base, e depois foi cimentado com fosfato de zinco. E aí o pilar foi provado, e na sequência nós mandamos fresar a outra parte. Foi perfurado, foi colado fora da boca, levado em posição. Para levar em posição, isso aqui era um HE. A gente não trabalha com HE em próteses unitárias, mas as que chega para fazer, nós entendemos que o parafuso tem que ser um parafuso especial. E o parafuso que vem para esses T-Base, quando vem da Sirona, ele vem com parafuso de titânio. Então, a gente sugere trocar. Nós passamos no micro-CT, ali era o Marcel fazendo essas imagens para mim, no micro-CT, nós levamos para ver o desenho que tinha a imagem do parafuso da Sirona e, do lado de cá, o parafuso Neotorque, que é um parafuso melhor para isso, mas vai que a cabeça dele não tinha um assentamento correto com a base. Então, está lá mostrando que tem sim. Nós fizemos outros escaneamentos. Então, está aqui o parafuso de ouro da Triae, o parafuso da Nobel, todos têm um bom assentamento de cabeça ali. E acho que tanto o de ouro da Triae, o DLC da Nobel ou o Neotorque seriam melhores do que um parafuso de titânio. O parafuso de titânio em HE unitário é pedir para desapertar. Então, a prótese foi instalada, recebeu torque de 32 Nm e fechado com o orifício de acesso, né? Então, um resultado bem legal do nosso molar. Depois, uma segunda situação, uma situação bem complexa, que por conta do biotipo gengival, que já tinha sido inclusive bastante melhorado, vocês vão ver, mas nós ainda assim preferimos fazer um pilar de zircônia. Tá? Então, corpo de escaneamento, mesma coisa, escaneou, construiu o pilar, cimentou o pilar contra a base de titânio e fez a coroinha. Acho que eu ia para um outro tipo de material, de silicato para esse material para cá não é muito bom, me deu muito trabalho, mas consegui chegar no resultado legal. Aqui eu tenho ela falando que foi bom, que ficou legal, que gostou. E mostrar esse caso assim é uma sacanagem, porque de verdade esse caso deu muito trabalho. Ela procurou assim, então nós tiramos, ela queria melhorar essa questão gengival, tentei ver se era só uma questão de escurecimento, mas não era. Fiz um pilar de zircônia e daí resolvemos que não era o que ela queria. E aí a doutora Helenilde nos ajudou, pediu para que nós guardássemos, guardei a coroa antiga, guardei o pilar de zircônia. Ela fez um enxerto de tecido conjuntivo
fechou, depois reabriu. Na reabertura, aí já tinham conceitos, esse caso é bem antigo, conceitos novos. Nós resolvemos, então, desgastar aquele pilar de zircônia, no mesmo pilar, tá? Foi afinado com princípios mais modernos, mais recentes, e aí ele foi cimentado transcirúrgico na reabertura, e aí sim, aquelas imagens que vocês viram que foi da confecção do trabalho, né? Então deu realmente bastante trabalho para chegar nesse resultado aí. E uma outra possibilidade que surgiu a partir do programa 4.2, não existia antes o 4.2, que eles então passaram a fornecer os blocos de cerâmica vítrea, no caso o IMEX, perfurados. Então, perfurados só tinham de zircônia. Eu preciso de um bloco perfurado se eu quiser usar o T-Base. Então, eles começaram a fornecer. Nós fizemos esse trabalho, foi até uma demonstração na época, fazendo um central. Então, é um bloco de IMEX perfurado. Agora, a coroa inteira já vai ser cimentada em cima da base de titânio e levada em posição de novo. Então, é uma outra possibilidade, tá? Bom, até agora os implantes estão bem posicionados, né? Mas se o meu implante estiver mal posicionado, e aí entra essa questão agora dessa peça que eu acho que a maioria não conhece. Vamos mostrar como que é utilizado. Então, veja, o implante foi muito mal posicionado, ele está inclinado para distal. Esse implante, então, nós vamos agora colocar um corpo de escaneamento para o implante Cone Morse, lembrando que é importante vocês entenderem esse conceito de corpo de escaneamento. Tá? Essa peça, ela permite que nós, ao capturarmos essa imagem, levemos para um programa de CAD que vai reconhecer essa imagem. Então, o corpo de escaneamento é dependente de CAD, de programa de software. Esse daí é o da Neodent. Tá? Ele vai conseguir, quem vai conseguir lê-lo vai ser o programa da Neodent. Se eu usar aquele corpo de escaneamento com aquela piramidezinha, quem dá conta de ler aquilo lá é o programa da Sirona. Tá? Então, não é porque você fez uma imagem, escaneou um corpo de escaneamento que ele vai abrir em qualquer lugar. Não. Então, aqui, nós fazendo a captura fazendo a moldagem, né? Moldagem digital desse caso. E aí, a partir do programa 4.5, a Sirona permite que a gente exporte em .stl, foi o que eu fiz. Enviei para o Neodent Digital. No laboratório, eles propuseram, então, a confecção daquele pilar, a partir dessa base aí, dessa base GM. Nesse caso era CM, tá? Mas é a mesma coisa. Tá vendo? A base já está pronta. Isso daí faz, inclusive, naquela fresadora, tá fazendo consultório, aquela fresadora da Strauma. É show. Você consegue fazer esse pilar. Embora bem mais prático usar a cirurgia guiada e pôr o implante certo. Mas tudo bem, resolveu o problema, eu gosto de mostrar isso, como que eu resolvi. Né? É muito fácil falar em tirar implante quando é na boca dos outros. Daí foi feito um coping, o provisório, tá aí o paciente com o provisório, resolvido o problema. Tá? E um outro caso, esse final aqui ficou para os casos que eu não tinha cirurgia guiada, né? Que eu tinha muita largura e resolvi colocar o implante à mão livre e depois eu arrependi. Ele ficou muito superficial. Foi feito um provisório, mas quando foi para fazer o definitivo eu vi que estava superficial. Então nós fizemos o escaneamento com transfer de escaneamento intraoral. Existe esse transfer para a unha universal, para o mini pilar, para o HE, para o Cone Morse, para o GM. Né? Então aí você escaneia e fala lá na fábrica o que você escaneou. Né? Ó, aí é um GM, aí é um CM. Não nesse caso era um GM, o transfer de escaneamento intraoral para GM, e o Marco fez, com a base de cobalto cromo, ele inserou, sobrefundiu e aplicou a cerâmica. O nosso escaneamento serviu para fazer o modelo, né? O modelo impresso, né? Pela praticidade, pela rapidez da moldagem. Certo? Bom, gente, finalizando aqui, esse é um capítulo também que a gente escreveu junto com o pessoal da Liga Serec. E essa foto está nesse capítulo, está no capítulo, um daqueles capítulos lá com o Eduardo Miyashita também. E mostra
é uma visão minha trabalhando com o equipamento de CAD ali. Lá atrás, ao fundo, tem um forno de cerâmica e eu estou aqui fazendo uma maquiagem. Bem menos paramentado do que eu estaria hoje. Mas é uma foto marcante, porque para você investir nesses equipamentos, precisa saber o que você quer fazer, né, até onde você quer chegar. Investir nisso tudo e começar a mandar para o laboratório as coisas, não faz muito sentido. É melhor ter só o equipamento de CAD e usar os transferes de escaneamento oral. Por isso que eu quis mostrar esses outros casos, essa abertura. Precisa ver como você quer trabalhar, né, e a partir daí definir que tipo de investimento que você vai fazer. E nesse capítulo a gente fala sobre isso, né, sobre essas possibilidades e o que valeria a pena você comprar. Como conclusão, eu diria que implantes bem posicionados, biotipo gengival favorável, estética simples, chairside completo, com T-base e bloco de cerâmica vítrea, ou munhão universal. O bloco de cerâmica vítrea para o T-base aí é pela praticidade, pela facilidade, a simplicidade, né? E o munhão universal pela previsibilidade. Eu, particularmente, vou mais de munhão universal. O implante, porque veja bem, quando eu falo da simplicidade do T-base, você colocou o T-base lá e colocou o corpo de escaneamento, não tem fio, não tem nada. É só fazer o escaneamento. Então, o munhão universal, ele é versátil, por outro lado, ele dá mais trabalho. Se o implante está bem posicionado, biotipo gengival desfavorável, estética simples, chairside completo, com T-base e bloco de zircônio, né? Porque a gengiva está desfavorável, eu vou ter uma cor melhor de baixo lá. Ou também, se eu não puder parafusar, eu vou ter que fazer um bloco de zircônio para fazer um pilar. Implante bem posicionado, biotipo gengival favorável, estética complexa, chairside para obter um ponto STL do munhão universal e a coroa no laboratório. Tá? É claro que se a estética é simples ou complexa, vai depender de cada um de nós. Implantes mal posicionados, biotipo gengival desfavorável, estética simples, chairside para obter ponto STL do implante, confecção de pilar. Foi o caso que eu mostrei lá, o coroa pode ser um chairside. O implante mal posicionado, biotipo gengival favorável e estética complexa, chairside para obter ponto STL do implante, confecção de pilar, coroa no laboratório. Então, assim é a sequência que eu tenho utilizado para definir qual que eu vou usar. Bom, eu adoro essa foto, acho que foi de um bom gosto muito grande esse escrito. Eu gostaria muito de agradecer aos meus parceiros, às minhas equipes, aos professores de prótese da Universidade Federal de Uberlândia, da Faculdade de Odontologia, aos professores do PPGO, da mesma faculdade, com quem eu trabalho muito perto, eu tenho uma admiração muito grande por esses guerreiros, pelo meu grupo de pesquisa, o NEPRO, e pelos trabalhos que a gente consegue fazer, pela meus parceiros na EICOM, pelos meus parceiros na Pradines, o Dr. Célio, as TSBs Fabiana e Eric, agora ainda tem a Naira, tem que refazer essa foto, pelos meus grandes amigos do curso de São Paulo, principalmente os da origem, a doutora Marta, a doutora Ivete e a doutora Andréia, a doutora Sandra, ao Nuno e as equipes que trabalham conosco na Maxilares, na Molares, em Portugal, a Wesley e a Ariadna e o grupo que nos atende e nos ajuda no IBPG em Brasília, aos meus amigos, que eu tanto admiro e tenho muito orgulho de fazer parte dos consultores da Neodente, um grupo excepcional. E dois grupos que eu conheço bastante gente, mas não conheço todo mundo, grupos de WhatsApp, que eu acabo aprendendo muito, que é dos speakers do SEREC e da Liga SEREC de Odontologia, que entendem muito mais de SEREC do que eu, e eu vira e mexe estou aprendendo alguma coisa lá. Então é muita gente, sem contar minha família, que aguenta eu fazer esse tanto de coisa. Mas queria fazer um agradecimento especial ao Dr. Janinho. Essa foto precisava também refazer, mas só ali são trabalhos, publicações, pesquisa que a gente fez com o apoio dele. E esse vídeo foi agora, no último encontro. Flavinho, nós estamos aqui dentro do estádio de futebol, não é o nosso,
favorito, mas eu acho que isso representa o trabalho em equipe que a gente vem fazendo, que você participando como consultor no dia a dia, faz com que a gente ganhe, porque estamos todos na mesma direção, sem egoísmo e com companheirismo. Parabéns. Parabéns a você. Obrigado. Isso aí mesmo. Do jeito que eu... E para fechar, essas duas fotos, para que a gente tente, em dias tão complexos que a gente está vivendo, e hoje ficou mais complexo ainda, tentar deixar algumas imagens de esperança. Então, aquilo ali. E aqui, de novo, os meus contatos. Bom, é isso. Terminando a tempo.